Olá, professor, espero que o senhor esteja bem. Eu me chamo Jaine Siqueira e vou dar início ao seminário, que é referente à parte da primeira nota da avaliação da primeira unidade desse 2020.2. O meu grupo, o grupo qual eu faço parte, ficou com o ponto 2, que abordará os elementos de conexão no direito internacional privado. E aí, de início, tivemos a compreensão de que conexão no direito internacional privado vem a ser o apoio para que se decida por qual sistema judiciário ou pela lei ou qual lei será dirimido determinado conflito entre países opostos. No caso de ser mais de um tipo de sistema legal. E aí, deste modo, a conexão tem 16 elementos, ela é composta por 16 elementos que indicam, de acordo com o fato e fator, como se procederá a resolução daquela lei, por qual legislação é que ela será resolvida. Desta forma, os elementos de conexão vão indicar o direito a ser aplicado no caso em concreto, ao associar o problema, o caso que está acontecendo, com o fator. E minhas amigas irão explanar mais sobre o assunto nos próximos vídeos também. Um exemplo muito comum e muito usado para explicar melhor o que seriam os elementos de conexão é o caso de uma pessoa de determinado país casar-se com outra pessoa de outro país e o casamento ocorrer em um terceiro país. Desta forma, o casamento se regirá por qual dos 3 países? E aí os elementos de conexão auxiliam o direito internacional privado em caso de conflito entre esse casamento, entre esses 3 países, qual será a determinada norma a ser aplicada, qual será a legislação que vai ser aplicada no caso concreto, que também vai depender da situação e do tipo de conflito, o que é que está gerando, o fato gerador daquele conflito. Boa noite, professor. Eu vou falar um pouco agora sobre a classe de elementos de conexão. Vou fazer uma breve classificação desses elementos, começando pelos pessoais, que abarca nacionalidade, residência, domicílio, origem e religião. Os reais, que é a lei da situação da coisa, lugar de aquisição ou domicílio, ou nacionalidade do proprietário. Os elementos reais de natureza especial, que é aquele da lei do pavilhão, que abarca aeronaves e navios, o lugar onde se encontra, lei do destino, lugar de partida, local de registro, ou domicílio, ou nacionalidade do proprietário. Como também tem os delituais e penais, que é aquele lugar do ilícito, que abarca o lugar do ilícito, domicílio ou nacionalidade do infrator ou da vítima, natureza da infração, e lei do dano. Aí temos também os elementos voluntários, que é aquela da lei do lugar da celebração e da autonomia da vontade. Tem os elementos normativos, que tem o lex fori, que é o lei do local do foro, e o lex causal, que abarca tudo que não abarca o lex fori. E a lei mais favorável, que abarca 4 tipos, que é a lei mais favorável ao menor, a lei que, como é que eu posso dizer, valida ato ou contrato, que o nome dela é favor negote, a favor matrimônio, que ela faz a manutenção do vínculo conjugal, e a lex laese, que é quem sofreu dano. E também tem uma que favorece o consumidor. São 5 tipos dessa lei mais favorável. E, por último, os elementos processuais. Pode-se ainda acrescentar outras formas de conexão presentes em alguns sistemas jurídicos, como no Common Law, que utiliza, por exemplo, o The Proper Law of Contract, sistema jurídico com o qual o contrato tem conexão mais próxima. Também se verifica a presença de conexões alternativas, subsidiárias, cumulativas ou múltiplas, propiciando a aplicação de mais de uma ordem jurídica a determinada questão, principalmente em benefício das partes. Subsidiária é a conexão empregada quando a anterior é impraticável. Alternativa ocorre quando os pontos possíveis são da mesma hierarquia e podem ser usados indistintamente. Cumulativa requer coincidência entre ambas as leis indicadas. E, por fim, a múltipla, que ocorre no caso de um contrato que pode compor vários pontos de ligação em uma mesma relação jurídica. Olá, professor, tudo bem? Aqui quem fala é Fernanda Souza e eu vou dar continuidade ao assunto. Eu vou adentrar um pouco em conexões pessoais, mais especificamente em domicílio, né? As conexões centradas na pessoa, elas geram a primazia de 2 fatores, que é o domicílio e a nacionalidade, que minha colega vai falar a posteriori.
os quais eles solucionam a ampla e a maioria dos direitos, dos problemas do direito internacional privado, né? Os ordenamentos jurídicos costumam adotar um ou outro desses elementos de conexão, né? Substituindo o domicílio quando não identificado pela residência simples. Mas, falando de domicílio, né? Trata-se de um elemento de conexão adotado pelo Brasil, né? Com a vigente lei de introdução às normas do direito brasileiro, e aí defendido por Teixeira de Freitas, né? Essa é a conexão predominante na maioria dos ordenamentos jurídicos, inclusive na América Latina, né? E aí a gente concorda com essa opção, por ser o domicílio adequado ao encontro da melhor justiça, o objetivo norteador do direito internacional privado, né? E assim, o conceito mesmo do domicílio, ele é muito variável, né? No Brasil, por exemplo, considera-se domicílio o local em que a pessoa se estabelece, né, definitivamente, podendo ser domicílio também voluntário ou necessário. Os outros ordenamentos jurídicos também definem domicílio como simples residência, né, residência habitual, ou sede de negócios ou de interesses, o lugar do estabelecimento, comércio, né, o domicílio de origem, que é o dos pais quando a pessoa nasce, né, e home, que é onde se localiza o lar, né, no direito inglês. E aí, quanto à pluralidade de domicílios, né, a situação hoje é bastante comum, né, que deve dar preferência sucessivamente ao domicílio, né, como nacional ou legal, que coincida com a residência. E o artigo 26 do Código Bustamante, ele estabelece que o domicílio da pessoa que não tem é o lugar da sua residência, ou aquele onde ela se encontra, né? Oi, professor, meu nome é Gabriela Thaís e eu vou dar continuidade ao assunto falando um pouco sobre a nacionalidade, que a gente sabe que é um vínculo jurídico que une a pessoa ao Estado. A cidadania é um vínculo político e a naturalidade ela é um simples vínculo territorial pelo nascimento. Como circunstância de conexão, a nacionalidade ela vai ser definida pela Lex Flori, que vai se basear no direito constitucional do estrangeiro, no do foro, no lugar do nascimento da parte interessada ou do seu pai, ou ainda a critério que parecer lógico, contando que se proceda à qualificação. Daí o porquê do anacional ou apátrida poder utilizar-se desse elemento de conexão por sua última nacionalidade, seu domicílio, residência habitual ou Lex Flori. Falando agora um pouco sobre a residência habitual, como elemento de conexão, ameaçando romper a primazia do domicílio e da nacionalidade, nós destacamos atualmente no cenário internacional a ascensão do elemento de conexão à residência habitual, que tem sido utilizado como meio termo entre a nacionalidade e o domicílio, demonstrando uma maior flexibilidade e, consequentemente, maior aceitação por parte dos países. Esse conceito, em legislação interna, já ocorre em países como dos Estados Unidos, da América, na lei sobre o reconhecimento de divórcio e de separação judicial de 1971, o Canadá, a Irlanda e, recentemente, a Argentina em seu novo Código Civil. A residência habitual vai corresponder ao local do centro de interesse ou centro da vida da pessoa, local em que essa reside por certo período de tempo, e esse elemento de conexão ele tem sido sempre utilizado nos estatutos pessoais a fim de que a pessoa possa aplicar ao caso a legislação que melhor corresponda à sua realidade diária. Agora falando das conexões reais, temos a Lex Reis Citae. É a conexão aplicada aos imóveis, que aceita universalmente e determinada no artigo 8º da LINDB. Também temos as conexões voluntárias, lugar da execução do contrato, conexão que, adotada pela maioria das legislações, seu emprego é muito antigo, retroagindo a Bartolo, do século XIV, especialmente para os casos de negligência e mora. Autonomia da vontade. Embora limites antepostos, que são as normas imperativas, o DIRP reconhece a autonomia da vontade, formulada por Dumoulin no século XVI, como elemento de conexão.
presente em convenções internacionais e normas internas, é especialmente usada no conteúdo e nos efeitos das obrigações contratuais, bem como no regime de bens no casamento. Essa cláusula requer cautela em contrato internacional no Brasil, uma vez que os tribunais brasileiros não tratam diretamente da questão nem aceitam o entendimento doutrinário favorável à autonomia da vontade.